Aloha, sejam bem-vindos ao canal Onda Quântica. Eu sou Selva Salerno, ativista quântica, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está bastante em voga, que é a consciência quântica. Até onde ela é capaz de colapsar a função de onda, ou seja, até onde a física quântica pode manifestar as coisas na sua vida. Vamos lá? Bem, provavelmente aqui embaixo você vai ter um anúncio falando de alguém vendendo algum curso sobre como manifestar as coisas com a física quântica, ou como holocriar, ou coisas assim. Mas será que tudo isso é verdade? Bom, primeiramente, antes de mais nada, para a gente poder sugerir que alguma coisa funciona ou não, isso tem que passar por testes, tem que passar por experimentos. Bem, vamos começar do começo. A nossa cultura, uma cultura ocidental, é uma cultura de provar para depois acreditar. É diferente, por exemplo, da cultura indiana, da cultura asiática, né, desses povos orientais, onde eles acreditam na essência do espírito, né? A vida é muito mais espiritual do que material. O termo ativista quântico significa mostrar, por meio da física quântica, como você pode mudar a sua vida. Este é meu lema. Eu estudo física quântica, transmito esse conhecimento e, além disso, eu pratico tudo aquilo que eu transmito. Não adianta, de nada adianta chegar aqui, falar e não praticar. Então, assim, Selva, para você funciona? Para mim funciona. Mas antes de funcionar para mim, eu tive que ir pelo lado intelectual. Eu tive que entender como isso funcionava, eu tive que fazer as práticas, porque senão de nada adianta. Então, para nós, aqui funciona da seguinte maneira. Você primeiro tem que ter o conhecimento, a prática, né? O lado mais empírico da coisa, tá? Para depois você dizer se de fato isso funciona ou não, tá? Isso é a nossa realidade aqui no Ocidente. Você, com certeza, se você colocar principalmente o termo coach quântico aí, você vai ver várias pessoas falando de coisas que existem, várias pessoas falando de coisas que não existem, vários físicos, vários professores falando um monte desses coaches. Ah, porque isso, porque aquilo, porque veja bem, não funciona assim, a física quântica, a certos níveis macros, ela some, ela cai no negócio chamado de coerência quântica. Isso é verdade? Tudo isso é verdade, né? A gente não tira esse mérito dos físicos, da parte mais materialista. É verdade. A física quântica, essa física moderna, ela tem um limiar, né? Ela tem um limite, onde as coisas quânticas funcionam de uma maneira diferente da nossa realidade macro, tá? Tá, Selva, mas e até onde vai? Ninguém sabe. Até agora isso está sendo estudado, ninguém sabe até onde isso é possível controlar. Ou seja, dizer de fato, eu consigo colapsar a função de onda por conta dessa fórmula. Existem passos, existe um caminho para isso ser acontecido, mas não existe um caminho muito, digamos assim, muito lógico, como se fosse uma equação de Schrödinger, por exemplo. Porque a física clássica, ela tem a sua razão, ela tem o seu propósito de existência. A gente não tem que desprezar isso. Não, são, digamos assim, combinados. É a matéria e a não matéria, é uma dualidade, tá? Mas o que une essa dualidade? O que faz com que nós cocriemos, vamos dizer assim? O que faz isso tudo acontecer? E o que faz não somente com que nós cocriemos, senão com que as coisas existam? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o cérebro. O cérebro, ele é uma ferramenta, tá? Se não tivesse o restante, como ele iria funcionar? Você não coloca um cérebro para funcionar a mesma coisa que um computador. Embora muita gente fale assim, olha, o cérebro é o hardware. Só que, e aí? Você liga ele, mas cadê o software? O que faz com que isso funcione? Né? Aí eles jogam a mente. Ok, tudo bem. Aonde a mente está? Fisicamente, cadê a mente? Fisicamente, cadê as memórias? Fisicamente, cadê a inteligência? Cadê a intuição?
A gente sabe o que provoca tudo isso, mexendo aqui, acolá, no nosso cérebro. Ah, olha, se a gente mexer aqui no cerebelo, a gente vai ter... no cerebelo ele é responsável pelas repetições, né? Aquilo que você vai repetindo, aquilo que fica automático, né? Amígdala, a gente é responsável pela expectativa, pelo medo, né? Tudo bem, beleza, bacana, a gente tem esse estudo na neurociência, mas existem coisas epigenéticas, coisas aquém, que ninguém sabe. Então, de fato, existe a decoerência quântica, que quando você termina assumindo umas informações mais macro e essas tendências mais micro, essas tendências subatômicas, essa tendência da física quântica, esse lado mais fantasmagórico, esse lado mais atravessar paredes e essas coisas assim, some. Sim, porque a física quântica tem essas características, né? A física quântica tem a correlação quântica, o efeito no local, tem a superposição, tem o emaranhamento quântico, tem o colapso da função de onda que acontece por conta disso, por conta de um observador. E assim, aonde que você quer chegar, Céu? Eu quero chegar ao seguinte: toda moeda tem seus dois lados, tá? A física clássica, esses professores, esses youtubers, eles têm razão. Gente, não vamos tirar a razão deles. Toda razão, estou com vocês, bacana. Só que vocês esquecem que existiram e existem estudos feitos, e eu estou falando de grandes físicos. E quando eu falo de grandes físicos, eu não estou falando de gente que só estudou. Eu estou falando de gente que foi premiado, que foi reconhecido mundialmente, entendeu? Eu estou falando, por exemplo, do Wolfgang Pauli, eu estou falando do Niels Bohr, eu estou falando do Emílio Segret, eu estou falando do Chamberlain, que ganharam um prêmio Nobel. Isso sem contar Max Planck, Werner Heisenberg, Schrödinger, sem contar esses caras, tá? Sem contar a primeira turma, vamos dizer assim, tá? E essas pessoas, né, e muitas das pessoas que foram orientadas por essas pessoas, entre eles o Henry Stapp, são pessoas que trabalham o elo entre a física clássica e a física quântica. Mas qual é esse elo? É a nossa consciência. Em 1930, na verdade tudo começou em 1920, quando se separou o que era clássico para o ser objetivo e o que era físico quântico, física moderna, para tudo que era subjetivo, tá? Houve essa separação, tá? Entendendo-se que, desde lá, Descartes, tá? A física tratava da matéria e se deixou completamente de lado tudo que condizia ao cérebro, a mente, a consciência, a reflexão, a inteligência. Então, assim, olha, tudo que é essa parte, que é uma parte que a gente não entende, a gente não quer mexer, a gente não tem interesse em mexer, porque a gente não tem interesse em conhecer mais do ser humano e se sobre as coisas, porque é esse pensamento, né? Vamos tentar descobrir a vida extraterrestre. Conhecer a gente para quê? Não precisa. E a gente vai se conhecer? Não, já está tudo pronto. Então esse é o pensamento, e um pensamento que ainda se prolifera até os dias de hoje, tá? Então as pessoas não têm consciência do que nós somos, do que nós somos capazes de fazer na nossa vida, né? É muito mais fácil você ter a ajuda de um ET, né? Ter a ajuda de tudo bem, vai terminar o planeta, vamos embora para outro planeta. Gente, desculpa, eu super respeito a cosmologia, super respeito toda essa parte, mas eu acho que o importante reside em nós, a nossa essência, dentro da gente, né? E essa é a proposta da física quântica, meio que indiretamente, tá? É a proposta dos ativistas quânticos. Primeiro vamos arrumar a casa, arrumar parte de dentro, depois a gente desbravar esse universo todo, tá? De nada adianta a gente tentar descobrir o que há lá fora sem entender o que há aqui dentro. Então eu sou super a favor do estudo da física quântica e acho super importante para se descobrir o todo. Vamos voltando. Então o elo, né, o próprio Michio Goswami fala isso, né? O elo entre aquilo que é material e aquilo que não é imaterial, aquilo que é imaterial, né? Aquilo que é ontológico, abstrato, essencial, metafísico, enfim, como vocês queiram dizer, como vocês queiram chamar, é a consciência. Tem que ter alguém, tem que ter alguma coisa que une. Então, para alguns físicos, né, como por exemplo Freud, Ian Marshall, que é um seguidor do Freud,
pro Penrose, pro Hameroff. E eu tô falando de gente graúda. Gente, eu tô falando de gente graúda, gente premiada. Hoje o Roger Penrose está nos tops 10. Isso se ele não for o mais importante. E esse cidadão, esse senhor, ele estuda a consciência quântica. Porque é muito engraçado isso. Depois que todos esses físicos, né, Niels Bohr, o próprio Max Planck, em 1945, ele falou, ele cunhou esse termo de consciência quântica. Porque ele entendeu que a matéria ela vai até um certo ponto que não tem mais para onde ir. E que alguma coisa que está implícita, como David Bohm falou, que eu acho esse cara fantástico, sensacional. Ele falou que tudo, o observador, a coisa observada, o processo, tudo está implícito, tudo é uma bolota só. E que para a gente entender o que é matéria, para a gente materializar, isso se dobra, se desdobra até chegar no modo explícito. Então nós existimos no modo explícito, mas tudo que existe faz parte de um todo. Engraçado um físico, né? Um físico falar isso. Mas é que é o limiar. E não sou eu que estou falando, não é by Selva, não é made in Selva. São as tantas obras que todos eles publicaram, né? Vídeos, livros. Tem a Novamente do Rei, do Roger Penrose, que é fantástica. E aí ele descreve, ele fala muito bem sobre a diferença entre a mente humana e a mente, por exemplo, de um computador. Ele fala sobre a incompletude da física quântica quanto à incerteza de Heisenberg, que eu também sou partidária disso, gente. Eu acho que a física quântica, não no modelo de Einstein, que ele falou que a física quântica era incompleta, não nesse modelo, mas eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta. Eu não sei se vocês viram recentemente que você descobriu como não matar o gato de Schrödinger, né? Por meio da detecção do salto quântico e como isso podia ser revertido, mas isso é apenas um começo. Isso apenas não quer dizer assim, olha, a gente já descobriu, está aqui a fórmula, como você vai colapsar, se você vai dar o salto quântico ou não. Tudo ainda é muito tênue, tudo muito sutil, mas a gente está em vias disso. Isso para a gente é fantástico, porque a gente pode descobrir N coisas. Teletransporte, por exemplo. Bem, mas não fugindo do nosso tema aqui, segundo Niels Bohr, é o postulado máximo da física quântica, o terceiro postulado, né? O observador é aquele que colapsa, é aquele que define se a onda será estacionária ou não. Ou seja, define o colapso a função de onda, tá? É o observador que tem esse poder. Onde a gente vê isso? Naquele experimento de Jung, né, o experimento da fenda dupla, que foi o experimento, para mim aquilo ali, eu sempre falo, foi um despertar de consciência, abertura de consciência, sei lá, acordar para a vida, gente, sabe? Acordar de fato. Só que a gente não pode cair no misticismo, né? A gente tem que pisar em ovos, né? A gente está pisando em ovos quando a gente fala disso. Mas que existe. Pelo menos comigo aconteceu. Tá? Eu não estou saindo a favor de quem vende lá os cursos, eu não estou saindo a favor de quem vende os outros cursos de física, né, da física clássica, da física convencional. Não estou defendendo um, não estou defendendo o outro. Eu estou apenas trazendo informações para vocês definirem, né? Porque a física quântica é a física da probabilidade, a física da interpretação, tá? Postulado de Bohr, 1927 e 1930, ele teve os 3 postulados, que é a interpretação de Copenhague, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, a dualidade onda-partícula e o poder do observador. Isso está lá, não é a Selva que está falando e não é nenhum professor aqui que está falando, né? Nenhum professor de física. Foram eles que descobriram tudo. Novo modelo atômico, descobriram tudo. Eles, a primeira turminha do século XX, tá? Mais tarde veio o Froelich, lá por 1960. O que ele falou? Ele falou que certos complexos biológicos, né,
a umas certas temperaturas, eles poderiam criar uma coerência quântica ou manter essa coerência quântica, sendo que são biológicos, tá? Mais tarde, o Ian Marshall utilizou isso no estudo de enzimas que poderiam ser, digamos assim, produzidas pelo nosso cérebro, que fariam com que essas enzimas deixassem a matéria no estado Einstein-Bose, que é um estado de partículas muito similar à nossa matéria, a matéria que a gente toca, né? Então se fazem muitos estudos nesse condensado, né, Einstein-Bose. Os estudos que se fazem a nível macro, se fazem sempre com esse tipo de partículas. O Hameroff e o Penrose, eles defendem uma coisinha um pouquinho diferente. Eles falam mais a nível de topologia quântica, tá? Que o cérebro, ele tem uma certa topologia quântica e por conta dessa topologia é que ele se comunicaria com um efeito não local, né? Com outras partículas ou com vácuo quântico ou quem for, e a partir daí que aconteceria essa manifestação, tá? Se criaria a matéria, tá? E ainda existe uma teoria que chama tunelamento sináptico. O tunelamento, rapidamente, não vou entrar muito em detalhe, é assim: existe uma partícula, tem uma parede, a partícula some aqui, aparece do outro lado da parede. Se não fosse um fantasminha, mais ou menos isso. Então isso existe, isso foi estudado, isso está postulado, tá? Como é que funcionaria esse tunelamento sináptico? No nosso cérebro, a gente sabe que nós temos neurônios, esses neurônios provocam uma eletricidade, né? Esse encontro de eletricidade seriam as sinapses. Por meio dessas sinapses é que aconteceria, digamos assim, um tipo de vibração, reverberação, alguma coisa assim, que faria com que a gente também tivesse esses princípios quânticos no cérebro capaz, né? No nosso cérebro capaz de fazer essas manifestações acontecer. De qualquer maneira, gente, o que eu estou querendo dizer é assim: há um estudo, existem algumas evidências, tá? Assim como existem evidências de que a física quântica já invadiu o nosso lado macro. Para quem quiser investigar, investigue o experimento de Rosenbaum e Ghosh, né? Um coautor é o Vlatko Vedral, que esse Vlatko Vedral, também procure na internet, é fantástico. Ele é um russo. E ele fala tudo, ele já não é mais físico, ele não se intitula mais físico, ele é agora um biólogo quântico, né? Porque ele procura, ele quer, né? Ele procura evidências quânticas de processos quânticos no nosso dia a dia, na vida, na natureza, né? Então ele estuda hoje isso. Hoje ele não estuda mais física quântica, ele está num nível mais biológico, porque ele acredita, sim, que o observador, ele consegue colapsar a função de onda, consegue cocriar. Enfim, façam suas observações, né? Deixei muito nome aqui: Roger Penrose, Stuart Hameroff, Tom Campbell, Ian Marshall, enfim, o próprio Amit Goswami, enfim, um monte de gente que vocês podem estudar para vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, não vão nem por um caminho, nem por outro. E tragam à sua vida a melhor realidade possível. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de dar um like, não esqueçam de compartilhar. As pessoas precisam saber, têm direito de saber. Se a pessoa tem dúvida se existe, se não existe, deixa cada um tomar a sua própria conclusão. Mas saibam que existem, entre o céu e a terra, muitas coisas que a nossa vã filosofia pode desconfiar ou suspeitar, né? Então, é isso. A gente volta a se ver nessa semana. Um super beijo. Aloha. Fui.